Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo KSCast. Seja muito bem-vindo você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. O meu nome é Rubiane Spengler. E o meu é Felipe Krieger. E no KSCast dessa sexta-feira nós vamos acompanhar as principais notícias que movimentaram as áreas do direito do trabalho e previdenciário. Então, vamos direto à informação. E qual é a decisão trabalhista dessa semana? A decisão trabalhista dessa sexta-feira, ela foi extraída do TRT da terceira região, que fica no estado de Minas Gerais. E aconteceu o seguinte, por lá, doutora Rubiane, um vendedor, ele participou de uma campanha que foi realizada por uma empresa em que foi prometido ao vencedor dessa campanha um carro 0 km. No entanto, a empresa se negou a realizar o pagamento desse prêmio. Olha só, vamos ver qual foi o desenrolar dessa história, que agora eu fiquei curiosa, inclusive. Isso mesmo, vamos ver os detalhes dessa situação. E aconteceu o seguinte, então a notícia ela se inicia assim. Os julgadores da 5ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais mantiveram então a condenação de uma empresa a pagar a um ex-empregado a indenização correspondente a um automóvel Volkswagen modelo UP de 4 portas 0 km, conforme a tabela FIPE vigente em 30 de 11 de 2017. Foi acolhido então o voto do relator, o Dr. desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires, que manteve então a sentença oriunda da 2ª Vara do Trabalho de Formiga, Minas Gerais, que foi negado então o provimento ao recurso da empresa. Vamos ver os detalhes agora dessa situação. Então, a ex-empregadora, que é do ramo de vendas de medicamentos, ela prometeu um automóvel como prêmio ao empregado que efetuasse o maior número de vendas durante o período da campanha denominada Dia D, realizada pela empresa no ano de 2017. Na ocasião, o autor deste processo ficou em primeiro lugar no ranking de vendas, sendo o vencedor da campanha. Mas o automóvel foi entregue então a outro empregado. E a empresa não se conformou com a condenação, porque o empregado então entrou com uma ação, com uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho, buscando a indenização por esse veículo. Afinal de contas, foi ele que realizou então o maior número de vendas. E pelo fato da empresa ter sido condenada, ela não se conformou com a decisão e, em recurso, ela afirmou que o prêmio da campanha Dia D era fruto de uma parceria com indústrias da região e que era necessário o cumprimento de uma série de requisitos para a obtenção do veículo ofertado. Um desses requisitos, então, era estar com o contrato de trabalho ativo quando do fechamento da apuração. Requisito, então, que não havia sido preenchido pelo autor, segundo a empresa, tendo em vista que ele foi dispensado antes do fechamento da apuração. Acrescentou também que o automóvel foi entregue a outro vendedor que cumpriu os requisitos e que por isso sagrou-se vitorioso na campanha. No entanto, no processo constam mensagens de aplicativo e também teve prova testemunhal que revelou que o autor então da ação realizou o maior volume de vendas no período da campanha Dia D do ano de 2017, que foi do dia 1º de janeiro até o dia 30 de novembro de 2017. A testemunha então do processo também participou da campanha e relatou que havia a divulgação dos resultados de todos os vendedores, inclusive mostrando a classificação então de cada um. A testemunha disse também que a contagem da pontuação ocorreria até o dia 28 de novembro
e é que a data final da campanha foi dia 30 de novembro, acrescentando então que dados constantes do grupo de aplicativo de mensagens, onde era divulgada a classificação de todos os vendedores, revelavam que em 28 de 11 de 2017, o colega, então esse que ingressou com a ação, estava em primeiro lugar no ranking geral de vendas. As provas produzidas também demonstraram que em setembro de 2017, o vendedor que foi contemplado pela Ré com o automóvel objeto da premiação na campanha estava na segunda colocação da disputa, depois do reclamante. Entretanto, o relator observou não ter havido qualquer prova de que ele, o ganhador do automóvel, encerrou a campanha em primeiro lugar, encargo processual que cabia também à empresa. O julgador também afastou o argumento da ex-empregadora de que o autor não teria direito ao prêmio por ter o contrato rescindido antes do final da campanha, conforme ressaltou o magistrado. O período do aviso prévio, mesmo que indenizado, integra o contrato de trabalho para todos os efeitos, razão pela qual entendeu que o contrato de trabalho do empregado ainda se encontrava ativo na data da apuração final da campanha. O processo foi enviado agora ao TST para julgamento de recurso de revista. Então, a empresa ainda apresentou mais um recurso que agora vai ser analisado pelo TST. Sim, interessantíssimo. O judiciário, então, resolvendo essa marmelada, não é mesmo? Exatamente, até assim, parece que foi uma manobra da empresa, né? Exato. Pelo fato de que esse empregado estava em primeiro lugar e rescindiram o contrato de trabalho para não entregar o prêmio. É o que parece ser, né? Não cabe a nós julgarmos a situação, já está julgado, né, pelo TRT da Terceira Região, mas vislumbrando aqui, analisando a notícia, é isso que dá a entender, que a empresa rescindiu propositalmente o contrato de trabalho para não entregar o prêmio a esse empregado e sim entregar ao que estava em segundo lugar. Mas acabou esquecendo que o aviso prévio, então, integra o contrato de trabalho. Exatamente. Provavelmente eles rescindiram ali na última semana do mês de novembro, mas ainda assim o aviso prévio, mesmo que indenizado, ele projeta o contrato de trabalho para frente, né? E então, quando houve a apuração, o fechamento da campanha, ele ainda estava com o contrato de trabalho ativo, ainda que estivesse em aviso prévio. Sim, interessantíssimo o caso. E qual é a notícia previdenciária que a doutora Rubiani preparou para nós essa semana? Vamos então ao direito previdenciário. E o caso é de um segurado que vai receber a diferença entre aposentadoria e seguro-desemprego pagos em período coincidente. A primeira turma, então, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que, para atender ao disposto, ao previsto, então, no parágrafo único do artigo 124 da Lei 8.213, basta que o valor recebido a título de seguro-desemprego nos períodos coincidentes seja abatido do montante devido ao segurado pelo INSS, nos casos em que o benefício previdenciário foi equivocadamente indeferido pela autarquia. Então vamos entender melhor a situação. A decisão ela foi tomada no julgamento de recurso do segurado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que manteve a decisão de descontar integralmente o pagamento da aposentadoria nos meses em que, então, o segurado recebeu o seguro-desemprego. Segundo a Lei 8.213, é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego e de qualquer benefício de prestação continuada da Previdência, exceto pensão por morte e
auxílio acidente. Sim, ele não poderia então receber os dois benefícios. Exato, não pode receber o seguro-desemprego juntamente com uma aposentadoria, como no caso. Então, o INSS pediu o abatimento integral da aposentadoria nos meses coincidentes, nos meses em que ele recebeu o seguro-desemprego e agora vai receber a aposentadoria. E esse foi o entendimento, então, da terceira região, do TRF da terceira região. Exato, esse foi o entendimento. E o pedido, então, de aposentadoria por tempo de contribuição desse segurado foi feito em 14 de maio de 2012. Porém, por erro do INSS, que negou indevidamente o benefício na ocasião, esse segurado ele continuou trabalhando. E após ser demitido do trabalho, ele recebeu o seguro-desemprego entre 1º de janeiro a 31 de maio de 2017, em valor inferior ao que ele ganharia numa aposentadoria. E na execução de sentença, que reconheceu então o direito à aposentadoria desse mesmo segurado, né? Ele então teve o indeferimento administrativo e buscou a aposentadoria no judiciário. E aí, então, ele ganhou o que a gente conhece, às vezes, na prática, como os atrasados. Exato, ele recebeu os atrasados. Então, na execução da aposentadoria dele, e então, realizado então o pedido de pagamento de prestações atrasadas, o INSS alegou que deveria ser abatido da dívida o valor integral dos benefícios correspondentes aos meses em que o segurado recebeu o seguro-desemprego. Então, daqueles meses retroativos que o segurado recebeu o seguro-desemprego, o INSS pediu... não queria pagar a aposentadoria dele. Exato, o INSS pediu que fosse abatido, então, o valor da aposentadoria daqueles meses. Afinal de contas, ele estava recebendo seguro-desemprego. E para o TRF da terceira região, a pretensão do segurado de receber a dívida acumulada com o desconto do seguro-desemprego equivaleria ao pagamento conjunto do seguro-desemprego e da aposentadoria, o que é legalmente vedado. E no recurso, então, ao STJ, o segurado alegou ser abusiva a decisão do tribunal de origem, uma vez que a compensação dos valores recebidos seria suficiente para cumprir a regra de inacumulabilidade prevista, então, lá no artigo 124, parágrafo único da Lei 8.213. Então, bastava compensar esses valores. Seria suficiente. E que o INSS, então, não poderia ser beneficiado pelo seu próprio erro ao negar, então, a concessão da aposentadoria desse segurado no tempo devido. Exatamente, porque se ele estivesse aposentado, aí então ele nem teria feito o encaminhamento do seguro-desemprego. Exato, nem teria recebido o seguro-desemprego, né? E a relatoria, então, foi do desembargador convocado Manuel Erhardt. E ele destacou que, no caso analisado, o próprio INSS reconheceu judicialmente que o indeferimento da aposentadoria foi equivocado. E por causa disso, o segurado trabalhou durante o período em que poderia estar recebendo a aposentadoria solicitada, ocasião em que ocorreu a demissão ensejadora do seguro-desemprego. E o magistrado ainda afirmou que não se mostra acertado que a integralidade da aposentadoria seja excluída do cálculo dos períodos coincidentes, pois beneficiaria aquele que agiu incorretamente no caso, que é a autarquia previdenciária. O doutor Manuel, então, mencionou o entendimento da primeira sessão nos recursos que deram origem ao tema repetitivo 1013, segundo o qual, tendo o INSS, por falha administrativa, indeferido incorretamente o benefício por incapacidade, não se pode exigir do segurado que aguarde a efetivação da tutela judicial sem que busque pelo trabalho o suprimento, então, da sua subsistência. Exatamente, não poderia o segurado ficar aguardando até que o INSS analise e corrija o erro. E esse entendimento, então, é aplicado ao caso em análise.
não se mostra razoável a dedução integral das parcelas da aposentadoria por tempo de contribuição nos períodos coincidentes, pois o seguro-desemprego apenas foi recebido em decorrência do incorreto indeferimento da aposentadoria pleiteada pelo recorrente. É o que concluiu, então, o julgador. E a fonte dessa decisão é o STJ. Muito legal, muito interessante essa situação. Muito esclarecedor, né, a decisão. E até para a gente relembrar que não é possível cumular, né, o recebimento do seguro-desemprego com a aposentadoria. Então, quem está aposentado, está com o contrato de trabalho ativo, não vai ter direito ao seguro-desemprego. Nesse caso aqui, esse cidadão apenas recebeu o seguro-desemprego porque não havia sido concedido por erro do INSS, então, a aposentadoria para ele. Que ele teria direito, né? E também nos faz lembrar que, em casos semelhantes a esse, o segurado não tem a necessidade de ficar aguardando a resolução do INSS, Exato, né? Então, ele precisava para sua mantença o trabalho e também o seguro-desemprego, e por isso foi considerado possível o recebimento, mas deduzindo-se aquele valor que ele recebeu a título de seguro-desemprego. Com certeza, foi a decisão mais justa, então, para resolver essa situação. Exatamente. E esse, então, foi mais um KSCast. Se você é novo no nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você é inclusive notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima! Até a próxima!